Olá, amigos do YouTube, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje, atendendo a vários pedidos de amigos do canal e das nossas redes sociais, nós vamos trazer para vocês o roteiro completo da nossa viagem. Nós saímos de São Paulo, cruzamos todo o Uruguai e fomos até Calafate, no glaciar Perito Moreno. Rodamos toda a Patagônia Argentina. E agora a gente vai trazer para vocês tudo o que rolou. Tá aqui a nossa cozinha que a gente utilizou nos 32 dias de viagem, no nosso mini motorhome que a gente mesmo projetou, nosso rack de teto, nossa barraca de teto. Bora com a gente, porque nesse vídeo a gente compilou tudo e vai ter informação também sobre fiscalização da polícia, sobre fiscalização de aduana, documentação, entre outras coisas que é importante também para você que pensa em fazer essa viagem. Confere com a gente. Saímos de São Paulo antes das 4 da manhã, partimos diretamente para Cananéia. Por lá, nós iniciamos a travessia da balsa, que é exatamente nesse ponto aqui que vocês estão vendo. Do outro lado, nós já acessamos a praia de Ilha Comprida com o nosso Jeep. Percorremos um pouco aqui nessa direção, próximo às dunas do Juruaúva, e nós conhecemos um casal muito simpático que viajava em um Jeep Troller. Convidamos eles para almoçar e estreamos o nosso mini motorhome pela primeira vez. A Guapa preparou uma refeição maravilhosa, batemos um ótimo papo e prosseguimos em nossa viagem. Fomos direto então para um camping chamado Espaço Ecológico João Mineiro, que fica em Morretes. Um camping muito confortável, muito agradável, às margens desse rio. E nós aproveitamos para passar a nossa noite de Natal. A Guapa enfeitou toda a barraca e preparou uma ótima ceia de Natal. Logo que amanheceu, nós fomos direto para Pontal do Sul. Por lá tem esse canal, que é de onde partem as barcas sentido Ilha do Mel. Algumas pessoas preferem ir por Paranaguá, mas nós demos preferência por esse ponto, por nós termos pesquisado que é um local onde não há tantas pessoas e se torna bem mais tranquilo a travessia. Pagamos R$ 35 por pessoa e fizemos então a nossa travessia. A Ilha do Mel é um lugar maravilhoso. Já fazia um tempo que a gente queria visitar e dessa vez deu muito certo. Lá na Ilha do Mel não circula nenhum tipo de veículo, então a opção foi deixar o Jimmy no estacionamento, fazer a travessia na barca e percorrer toda a ilha a pé mesmo. O primeiro ponto que a gente visitou foi o Farol das Conchas, com uma vista privilegiada do Oceano Atlântico. E nesse extremo, não está nomeado aqui pelo Google, vou tentar chegar mais perto para vocês verem, aqui é um outro ponto que a gente visitou, que é a Fortaleza dos Prazeres. Esses pontos que vocês veem são canhões e esse local ele remonta desde 1872 e era utilizado para proteger todas as embarcações que saíam do porto de Paranaguá com recursos naturais que eram extraídos aqui do nosso país. Retornamos então e dormimos mais uma noite no camping em Morretes e continuamos a nossa viagem. Chegamos então em Santa Catarina, o nosso segundo estado que a gente percorreu. E nós ficamos em um camping próximo à praia Ponta do Papagaio, que seria esse camping do César. Pela manhã, nós viemos com o nosso Jeep, adentramos aqui na faixa de areia e nós fomos presenteados com um belíssimo nascer do sol que vinha nessa direção. Foi maravilhoso estar logo pela manhã contemplando toda aquela maravilha, aquela beleza desse lugar incrível. Eu super recomendo. Vocês que estão fazendo a trip para a América do Sul, é um ótimo lugar também para passar por ali, quebrar o ritmo da viagem e já também vislumbrar esse nascer do sol em Santa Catarina, que é um lugar maravilhoso. Prosseguimos então para um dos nossos objetivos, que é a Serra do Rio do Rastro. Um lugar simplesmente incrível, que de fato todos que curtem o estilo overland, de fato precisam mesmo, pelo menos uma vez, estar fazendo a Serra do Rio do Rastro. É uma serra incrível. Vou até abrir aqui a foto para vocês verem melhor, mas são curvas e mais curvas em um trecho muito íngreme e o Suzuki Jimmy nos surpreendeu. Estava muito pesado e subiu muito bem a serra. Continuamos então e fomos para a nossa próxima serra,
a Serra do Corvo Branco. É um lugar maravilhoso. O diferencial é que na Serra do Corvo Branco ela ainda não é pavimentada. Estrada de terra, com trechos íngremes, com muitas curvas também. E aqui vocês veem essa fenda, que é o maior corte em rocha já feito pelo homem no Brasil. É um lugar incrível, que há também aqui nesse local um fenômeno do aquífero Guarani, em que o lençol freático chega até essa parte que foi cortada na rocha e você consegue ver a água infiltrar e escorrer pela rocha. É algo também interessante. Fizemos toda a serra, aproveitamos bastante todos os mirantes, inclusive, vou até voltar aqui um pouco para explicar para vocês, que lá na Serra do Rio do Rastro nós temos os mirantes. E nos mirantes a gente também vislumbramos alguns quatis. É um lugar bem agradável para você curtir a serra, passar o dia e também se encantar com todas as belezas. Então aqui você vai ver que tem o Mirante Canyon da Honda, o Mirante Serra Park. E foi bem aqui, ó, nesse trecho, que a gente conseguiu ver lá vários quatis. É bem bacana esse lugar, muito legal mesmo, super recomendo. Bom, continuando aqui com o nosso roteiro, nós saímos da Serra do Corvo Branco e acampamos em Urubici. Um camping muito agradável. Urubici é uma cidade tradicional de Santa Catarina e um lugar incrível. Aqui, bem próximo, a gente também parou. Nós paramos, compramos vinho, alguns produtos locais e foi muito boa a nossa estadia aqui em Santa Catarina. Logo pela manhã, a gente já pegou a estrada e aí começou um pouco de aventura. E aí eu estou falando para vocês dessa Ponte das Goiabeiras. Aqui, ó, nessa foto, vou até abrir para vocês verem. A Ponte das Goiabeiras é um lugar assim para quem curte o Overland, gosta de aventura, é um grande desafio. Assim que a gente chegou, a Guapa falou: não dá para a gente passar aí não. Mas a gente já tinha rodado, para vocês terem uma ideia. Vou até voltar aqui. A gente já tinha rodado, só para vocês terem uma ideia, todo esse trecho. E esse trecho ele é todo em estrada de terra. Então imagine que a gente saiu daqui de Urubici, desse ponto até aqui, todo em estrada de terra. A travessia daqui até o Rio Grande do Sul, ela se torna mais rápida, porém é toda estrada de terra. Então se você não tiver um veículo off-road, um 4x4, eu não recomendo tanto que faça esse trecho, principalmente se estiver chovendo. Aqui em São Joaquim, nós também tivemos o privilégio de estar presenteando algumas crianças de uma comunidade carente com alguns brinquedos que foram doados pelo Mohamed, um amigo da gente, e nós conseguimos fazer a travessia da Ponte das Goiabeiras. Inclusive, logo após que a gente atravessou, passou um caminhão também e a gente ficou até preocupado que uma das madeiras, quando o caminhão passou, até ergueu, para vocês verem o estado da ponte. E depois que a gente fez a travessia, a Guapa encontrou uma placa caída na beira da estrada, dando conta que a ponte era interditada, estava interditada. Bom, continuamos a nossa viagem. E o nosso próximo ponto foi Canela e Gramado. Um lugar ótimo, maravilhoso, que a gente já tinha visitado na época do inverno. Já estava na nossa lista para voltar. Nós ficamos hospedados no Chalé Rural. Um lugar sensacional para você que está indo fazer América do Sul e quer aquela hospedagem para você renovar as energias. Até porque a gente viaja com barraca de teto, a maior parte do tempo a gente fica em camping. Mas às vezes é necessário também uma hospedagem com um pouco mais de conforto para você, e inclusive lá no caso eles têm um atendimento, um trato maravilhoso, super recomendo. De lá nós partimos para o Alambique e Parque Ecológico Flor do Vale. Esse local é sensacional. Você faz uma trilha no interior dessa mata e lá há 3 cachoeiras, uma mais bonita que a outra.
A gente super recomenda para vocês que estão fazendo essa viagem longa para a América do Sul e que procuram um lugar para recobrar as energias. A maior parte do tempo a gente fica em camping, na nossa barraca de teto, no nosso mini motorhome. Mas, às vezes, a gente também pega algumas hospedagens com um pouco mais de conforto, até para a gente revigorar e continuar a nossa trip. Saímos do Alambique e do Espaço Ecológico Flor do Vale. Nós fomos também no bondinho da Cascata Caracol, outro local muito bacana também. Para vocês que já foram em Gramado e Canela, mas que ainda não foram no bondinho, só para vocês entenderem, vocês vão estar deixando o carro lá no estacionamento e aí vão vir aqui, ó, nessa estação. Dessa estação o bondinho vai subir e aqui em cima tem uma trilha ecológica. Depois o bondinho vai descer e passar direto por essa estação e vir para essa de baixo. É daqui que vocês vão conseguir vislumbrar essa paisagem da Cascata Caracol, que é muito bacana, vale muito a pena mesmo. Essa cascata Caracol é um lugar assim que vale a pena também vocês colocarem na lista de vocês. Nós aproveitamos bastante Gramado e Canela, e lá um bom vinho, o chocolate de lá do sul, que é maravilhoso também. Nós fomos também na noite de Natal de Gramado, e de lá nós continuamos a nossa trip e partimos direto para Pelotas. Em Pelotas, a gente fez essa pausa por ser uma cidade grande e a gente precisava também fazer o nosso teste PCR, porque a gente viajou na época da pandemia. Então, devido àquele lapso de tempo até ficar pronto o nosso teste PCR, então a gente resolveu fazer essa parada. Prosseguimos então, e quando a gente chegou já aqui no Chuí, a gente precisava fazer a carta verde. E a gente recomenda que vocês façam por aqui também. Assim que você chegar no Chuí, vai ter essa bifurcação. Mais adiante, do seu lado esquerdo, você já vai ver. Tem uma placa bem grande lá indicando carta verde. E aqui o atendimento foi muito bom também. Inclusive a nossa carta verde, quando a gente estava na Argentina, venceu. E eu liguei. Ela fez tudo por telefone para a gente, a carta verde, e a gente prosseguiu a viagem normalmente. É um lugar que a gente recomenda também. Saímos de lá e fomos então fazer a nossa aduana. Para quem não sabe, a carta verde é um seguro obrigatório para você rodar tanto na Argentina como também no Uruguai. Prosseguimos então até a aduana. A aduana do Uruguai, eu posso dizer assim que foi muito tranquilo todo o processo para a gente entrar no país. A gente ia embora, viajamos na pandemia e ali tinha toda aquela questão que eles estavam exigindo seguro-saúde, exigindo também, no caso, lá eles pedem a carta verde, seguro-saúde, habilitação, documento do veículo, e a gente apresentou tudo ali e foi super tranquilo. Inclusive a gente apresentou o passaporte. Com o RG você consegue viajar pela América do Sul, mas a gente achou super bacana ter apresentado o passaporte, porque no retorno nos ajudou. E se você não apresentar o passaporte, eles te dão um papel e você tem que guardar esse papel. Quando você for sair, tem que apresentar. Com o passaporte não, eles carimbam direto ali no passaporte e é super tranquilo. Saímos da aduana e já começamos a fazer um tour pelo Uruguai. O primeiro lugar que a gente visitou foi a Fortaleza de Santa Teresa. E um lugar muito bacana também, para quem gosta de história, inclusive já imergindo na cultura de outro país. A gente achou super interessante. Lá você vai pagar ali bem baratinho, algo em torno de R$ 15 para fazer essa visita. E lá fica alguns soldados do exército e você vai conseguir ter contato com a cultura deles, né, saber bastante coisa sobre a história deles também. Achei muito bacana. De lá nós saímos e fizemos também um tour aqui pela Praia de Laguna Negra. É uma estrada de terra que traz até aqui. A gente desceu com o nosso Suzuki Jimmy na faixa de areia, fazia um belíssimo pôr do sol. A gente fez umas imagens aéreas desse lugar
e aproveitamos bastante. Partimos então e fomos até Punta del Diablo. Nós ficamos então, acampamos aqui em Punta del Diablo, onde nós passamos o nosso Réveillon. E foi o primeiro contato que a gente teve com um camping fora do Brasil. O que a gente achou interessante é que nos campings do Uruguai, eles preservam muito a natureza, tem muito respeito pela natureza, então você vai encontrar muito camping rústico, porém com uma estrutura muito boa. Prosseguimos então e o nosso próximo ponto foi Cabo Polônio. Esse lugar, ele é sensacional. Precisa estar na lista de vocês. Aqui você tem esse Parque Nacional de Cabo Polônio e você vai parar aqui, ó, nessa Puerta del Polônio. Daqui você vai pagar ali em torno de uns R$ 75 por pessoa e tem uns caminhões que é daqueles 6x6, que é tipo Unimog, e que você vai estar indo dele como se fosse lá em Jericoacoara. E aí esses caminhões, eles fazem todo esse trajeto, passa aqui, ó, por dentro da natureza e também tem algumas dunas. É muito bonito, vale muito a pena esse passeio. E aqui ele vai chegar exatamente aqui nesse local. Ele vai descer vocês mais ou menos por aqui, vão desembarcar. E aí você vem até o farol de Cabo Polônio. Você vai caminhar um pequeno trecho a pé. Aqui é uma vila, uma pequena vila. E aí quando você chegar aqui no farol de Cabo Polônio, você vai conseguir vislumbrar uma fauna incrível. Leões marinhos, elefante marinho, lobo marinho. E assim, gente, são muitos, né? A gente ficou maravilhado, porque a gente nunca tinha visto esses animais na natureza. E foi uma experiência incrível também. Continuamos, o nosso roteiro e nós chegamos em Punta del Este. Punta del Este, aqui foi uma passagem rápida, até porque o nosso objetivo da viagem era ir até o Atacama e depois Salar do Uyuni. Numa viagem longa dessas, é bacana você parar para quebrar o ritmo, mas também você não pode ficar parando o tempo todo. Você tem que definir alguns pontos, né? Senão se torna uma viagem de muitos dias, e dependendo da quantidade de dias que você tiver, então você tem que meio que planejar. Aqui em Punta del Este, nós vislumbramos um belíssimo pôr do sol. O lugar é maravilhoso, uma das praias mais bonitas que a gente já viu. Ficamos encantados. Inclusive está na nossa lista de viagem para voltar. Prosseguimos então e já saindo do Uruguai, essa aqui é a cidade de Palmitas, fica na província de Soriano. Se a gente abrir aqui, ó, um pouco mais o mapa, vocês vão ver que aqui é a fronteira. Tá? O que divide a Argentina do Uruguai é esse rio. Por que eu destaquei e coloquei um X aqui bem vermelho? Porque nessa pequena cidade de Palmitas, nós tivemos um problema que foi o maior perrengue da nossa viagem. Para vocês terem uma ideia, lá no Uruguai, o diesel chama-se gasóleo e a gasolina nafta. Exatamente nessa cidade, num posto da rede ANCAP, eles abasteceram o nosso Suzuki Jimny, que é a gasolina, eles colocaram diesel. E devido a isso, a gente perdeu 8 dias da viagem. Após esse abastecimento errado, um mecânico que foi fornecido pelo posto fez um primeiro reparo, falou para a gente seguir para a ruta, que o veículo ia parar de falhar, que ia limpar o sistema, né? A gente estava em outro país, sem muito recurso, e aí a gente fez exatamente o que o mecânico falou. Fizemos a aduana aqui na Argentina, foi muito tranquilo também, não tivemos nenhum problema, apresentamos toda a documentação, não teve nenhuma revista no carro em nenhuma das aduanas, nem na do Uruguai, nem na da Argentina, ninguém revistou o nosso carro. Muita gente fala, poxa, lá eles passam, eles revistam tudo, tem coisa que não pode entrar, né? Isso, aquilo, outro. Nós não tivemos nenhum problema com relação a isso. Eles só pediram a documentação, verificaram e já nos liberaram muito rapidamente. Nós não perdemos muito tempo com a aduana. Saímos de lá então, e com o nosso carro falhando muito. A gente, para vocês terem uma ideia, vou até voltar um pouco aqui para vocês entenderem um pouco melhor. Quando a gente fez a travessia aqui da aduana, isso aqui é uma ponte. E ela é bem alta, porque imagino que passa navio embaixo. E aqui, quando a gente subiu essa ponte, o carro subiu em segunda. E os caminhões dando farol, buzinando.
assim, a gente estava com estresse muito alto, porque o carro estava muito fraco. O reparo que o mecânico uruguaio fez não ficou bom, mas a gente não tinha muita alternativa, né? Então, a gente viu que era uma cidade pequena, também a rede de postos ANCAP não se mostrou muito interessada em resolver o nosso problema, apenas forneceu aquele mecânico que não deu solução para o nosso caso. Então, a gente continuou e chegamos aqui então nessa cidade que se chama Gualeguaychú. É um lugar especial. Assim que a gente entrou na cidade, o carro estava falhando muito e a gente parou bem na entrada da cidade e a gente viu um mercado Carrefour. A gente pensou, essa cidade deve ser grande, então aqui a gente vai conseguir resolver o nosso problema. Nós paramos na frente de um centro automotivo, o rapaz falou que lá eles não mexiam com o nosso carro e aí o nosso carro apagou, não funcionava mais. Conseguimos um mecânico. Aí esse mecânico muito bacana, o Francisco, mexeu no nosso carro, consertou o carro e a gente prosseguiu viagem. Nosso objetivo, ainda era ir para o Atacama. Então, nós percorremos toda essa extensão, um trajeto muito grande, que a gente estava sentindo Mendonça. Porém, quando a gente chegou aqui nessa cidade, em Rio Quarto, o carro começou a falhar de vez, acendeu a luz de injeção, voltou todo aquele problema. Quando desligava para dar partida, um trabalho danado, a gente ficava ali dando várias partidas, aí o veículo funcionava mesmo assim na rodovia, no máximo quarta marcha, e quando muito chegava a 70 por hora, e a gente resolveu voltar. A gente resolveu ir até Buenos Aires, porque era o único lugar da Argentina que tinha concessionária da Suzuki. Na concessionária da Suzuki, os mecânicos passaram o scanner no carro e falaram que o problema era nos bicos injetores. Eles falaram que o Jimny não é fabricado lá na Argentina e que não havia peça de reposição. E aí a gente ficou muito mais preocupado. Ele falou que ia ver se servia do Swift. Como era uma sexta-feira e ele só ia poder mexer no carro na segunda, caso ele conseguisse esses bicos do Swift, nós resolvemos então retornar a Gualeguaychú, até porque o carro ainda estava na garantia do serviço do Francisco, e vocês veem que é bem perto, a Gualeguaychú está aqui. A gente foi até Gualeguaychú, chegamos lá sexta-feira à noite já, inclusive eu dirigi todo esse trajeto aqui durante a noite. Chegamos lá, a gente dormiu num camping às margens aqui do rio Uruguai, bem de manhã. A gente foi lá até a oficina e o Francisco falou, vou resolver o problema de vocês, pode ficar tranquilo. E nessa daí, o curioso é que eu tive um sonho, eu sonhei que tinha visto neve, né? E aí estranho, porque em janeiro vê neve, né? E aí eu falei com a esposa. E aí a gente foi lá para o centro da cidade já para fazer um PCR para voltar para o Brasil, né? Porque a gente estava muito chateado com toda a situação que estava acontecendo, né? E a gente queria mesmo era voltar. Porém, o Francisco ligou para a gente e falou, olha, pode vir para cá que eu resolvi o problema do carro. Quando a gente chegou lá, o carro estava top, como se nada tivesse acontecido. E aí ele explicou que o problema é que o mecânico lá do Uruguai, ele tinha separado a bomba de combustível do filtro. E no Jimny não pode se fazer esse procedimento. E é impossível, que ele é montado com pressão, né, e não se separa. E aí ele não montou direito, o carro ficou sem pressão de gasolina no sistema de injeção. Não eram os bicos injetores. Então, como o carro ficou bom, a gente resolveu descer e fazer toda a Patagônia Argentina. Até porque é um trecho mais plano, não precisaria encarar a altitude e a gente não quis arriscar. Então, a gente prosseguiu. De lá de Gualeguaychú, nós já batemos direto para El Chocón. Dormimos em alguns postos de gasolina durante esse trajeto, porque vocês veem que é bem distante de um ponto no outro, né? Então, se a gente abrir aqui, você vai ver ó, que de lá de Gualeguaychú até aqui é um trajeto muito grande. Aí a gente ficou em alguns postos de gasolina, a gente sempre pesquisa lá pelo iOverlander, e lá a gente vê o posto que tem ducha quente, né?
um banho quente, outros também meios que a gente precisa, né? E aí a gente veio fazendo todo esse trajeto. Chegamos aqui em El Chocón, um lugar sensacional, como vocês podem ver aqui na foto. Né? E ali a gente visitou também um museu paleontológico. Né? Eu vou tentar até abrir aqui um pouco mais para vocês verem. Ó, tá vendo? Aqui é o museu paleontológico que a gente visitou. E nós nos hospedamos em um camping muito agradável. E ele não é só um camping, é como se fosse um centro esportivo. Tem campo de futebol, piscina, bem estruturado, restaurante. Eu super recomendo para vocês que for fazer sentido Ruta 40, que é o nosso trajeto, né? Eu também recomendo que vocês passem por aqui. Se tiver criança, melhor ainda, porque vai adorar fazer uma visita aqui nesse museu paleontológico, onde há fósseis de um dos maiores carnívoros que já existiram. Inclusive é maior até que o Tiranossauro Rex. Aí ficamos aqui, nesse camping lá, Huecha, complexo turístico. La Huecha. É engraçado porque é 2 L's, mas eles falam La Huecha mesmo. Partimos então, e o nosso próximo ponto foi Junín de los Andes. Em Junín de los Andes foi muito interessante, porque a gente parou em um mercado para comprar algumas coisas, e aí a gente perguntou qual o melhor ponto turístico de Junín de los Andes. E aí ela falou, olha, é a Vila Christi, tá exatamente aqui, ó. Vila Christi, fica bem próximo. Aí eu fui no açougue, que lá eles chamam carniceria, o açougue. E lá no açougue o rapaz falou a mesma coisa, vai na Vila Christi. Essa Vila Christi é um lugar muito interessante. Temos vídeo, tá, de todos esses lugares que a gente está falando para vocês. Lá na Vila Christi, eles têm uma escultura do Cristo que ao mesmo tempo é um mirante. Né? E é um lugar assim sensacional. Toda uma estrutura como se fosse acrílico, né? E assim, gente, sem contar a beleza do lugar, que você faz uma trilha por um bosque todo com uns pinheiros, que é bem característico lá da região. É como se você estivesse em outro país, na Europa, né? Muito diferente daqui do Brasil. Vale muito a pena. E nós ficamos também nesse camping aqui, ó, que é o camping Mali Beata Laura Vicunha. Gente, esse camping ele fica às margens desse rio e é um rio de água cristalina, provavelmente proveniente de degelo, da água do degelo da Patagônia. Ótimo para dormir. É frio lá, inclusive na noite que nós ficamos lá fez abaixo de 0. Mas o nosso saco de dormir dentro da barraca de teto deu conta. E nós utilizamos também roupa especial, mas tem que levar touca, né? E aí não tivemos nenhum problema, dormimos super bem. Logo pela manhã, nós partimos e já fomos direto aqui para a Cascada Nivinco. Essa Cascada Nivinco, se a gente abrir aqui um pouco mais, para vocês entenderem, essa aqui é a Ruta 40, que a gente tanto falou. Vocês vão deixar o carro exatamente aqui, ó. Tá vendo esses carros parados? É aqui que vocês vão estar deixando o carro de vocês. Aí vocês entram e começam a fazer a trilha, que dá em torno de 2,5 km, que vai ser daqui até esse ponto. Essa Cascada Nivinco, eu vou abrir aqui para vocês verem, vale muito a pena. É um lugar incrível, uma água em tons de esmeralda, é um lugar assim sensacional. Mas a água é muito gelada, ela chega a ser congelante. Se a gente já achou a água da Serra da Canastra gelada, essa de fato é congelante mesmo. Mas vale a pena pela beleza, o visual. É algo muito diferente do que a gente está acostumado a ver aqui pelo Brasil. Para quem curte o trekking, super recomendo. Não tem dificuldade nenhuma no trekking. Você não vai subir montanha, nada. É praticamente tudo plano até lá. E a trilha muito bem assim estruturada, não vai ter problema algum para chegar até o local. Saímos da Cascada Nivinco e nós nos hospedamos, acampamos nesse camping, nas margens dessa praia que se forma nesse lago. Gente, o lugar é surreal. Nós vimos uma água com essa transparência somente em Arraial do Cabo, no Rio de Janeiro, para vocês terem uma ideia da beleza do lugar. Vou abrir aqui mais um pouco
para vocês entenderem um pouco mais, né? Fica na região de Correntoso, por isso que você vê muito aqui o nome Correntoso. Então, quando você for para lá, tá descendo pela Ruta 40, chegou nessa região de Correntoso, você já vai encontrar esse camping, que é o Camping Arraianes del Correntoso. E aqui, gente, a vista é maravilhosa. Se você tiver também uma barraca de teto, você vai conseguir montar bem aqui, ó, na beira, com a vista para esse lago, que é igual a gente fez também, foi muito agradável. Partimos então de Correntoso e já chegamos em Bariloche. Toda essa região que vocês viram aqui, ó, antes de Bariloche, faz parte de Villa Angostura. Villa La Angostura. Esse lugar ele é tão bonito quanto Bariloche. A diferença é que o preço das coisas aqui é bem mais em conta. Bariloche, por ser muito turístico, já assim é um pouco mais caro. Mas Bariloche foi um lugar especial na nossa viagem. E aqui, ó, no Cerro Catedral, foi o lugar onde nós vimos neve pela primeira vez. É um lugar que, se você for em Bariloche, não pode deixar de fazer. Aqui você vai ter o teleférico que eles chamam de aerosishas. Aerosishas são 2 patamares que você vai pegar na aerosisha. E o primeiro você vai dentro de uma cabine fechada. Já no segundo é um teleférico aberto mesmo. E a maior chance de você ver neve em janeiro vai ser no topo do Cerro Catedral. Depois de você subir os 2 lances de teleférico, você ainda vai ter que também fazer um trecho a pé. Mas lá na parte de cima, onde tem um restaurante, a gente viu neve também. Eu ouvi dizer lá pelos argentinos que é raro cair neve em janeiro, tá? Então é um fenômeno raro. Mas no caso nós demos sorte, né? Mas pode ser que também, se tiver algum prognóstico, você pesquisa um pouco antes, pode ser que você consiga ver neve lá, mesmo em janeiro, não é impossível. E aqui em Bariloche, a gente ficou também em um lugar muito bacana, que é essa colônia suíça. Nós nos hospedamos aqui, acampamos no Camping Ser, tá? Um lugar bem agradável também, fica aqui próximo desse lago. E esse lago, Nahuel, o Nahuel Huapi, ele é sensacional. Todos os cerros que você pode visitar aqui, no caso a gente visitou o Cerro Otto, o Cerro Campanário e o Cerro Catedral. A gente recomenda, porque cada um tem uma vista diferente. Claro que o Cerro Catedral é o mais alto de todos, onde você vai conseguir ver praticamente Bariloche inteira. Partimos então na nossa trip, chegamos em El Bolson. El Bolson foi mais para quebrar o ritmo da viagem mesmo, mas é um lugar sensacional. Eles têm uma feira de artesanato maravilhosa para quem curte artes. Os argentinos são muito bons em arte. A Guapa comprou um lustre e também nós compramos um quadro para colocar aqui na sala de casa, um quadro da Patagônia. Muito bacana. Partimos então de El Bolson, nós fomos direto para a Cueva de las Manos. Nesse local há um sítio arqueológico, vou estar abrindo aqui para vocês verem melhor, tá? Onde há pinturas rupestres que datam a mais de 7.000 anos antes de Cristo. É considerado como patrimônio mundial da humanidade. Então vale super a pena para você que ainda não teve contato com esse tipo de sítio arqueológico, é muito legal. Partimos então de Cueva de las Manos e percorremos um enorme trajeto até a cidade de Perito Moreno. Engraçado que aqui o Google ele coloca o glaciar Perito Moreno, a geleira Perito Moreno, mas não tem nada a ver. Para vocês terem uma ideia, eu vou abrir aqui para vocês verem a distância que está daqui até o glaciar Perito Moreno. Só para vocês terem uma ideia. Ó, o glaciar Perito Moreno ele vai estar aqui embaixo, ó, tá vendo? Bem longe, né? Então, você vai ter a cidade de Perito Moreno aqui e o glaciar, a geleira Perito Moreno aqui embaixo. E a gente até também acabou se confundindo um pouco com isso, mas para você que está indo agora, se você jogar no Google Perito Moreno, ele vai te mostrar muito provavelmente essa cidade. Então, se você quiser ir para o glaciar Perito Moreno, você tem que jogar no Google glaciar Perito Moreno, que ele já fica mais próximo da cidade de El Calafate. Aqui na cidade de Perito Moreno eu coloquei até essa figura aqui do policial, porque a polícia da Argentina parou
a gente várias vezes. A do Uruguai nós não fomos parados nenhuma vez. Não sei se também é devido que era a véspera de Ano Novo, quando a gente cruzou o Uruguai. Mas na Argentina, o que a gente notou diferente? A maioria dos policiais, a gente teve um tratamento ótimo, não tivemos problema algum. Mas na cidade de Perito Moreno em específico, eles são muito mais rigorosos. Então, eles vão fazer uma fiscalização bem a fundo mesmo. E ali pediram todos os nossos documentos e eles não revistaram o veículo em momento algum. Mas para você que vai fazer a Patagônia Argentina e caso tenha filme no veículo, é proibido o filme no vidro da frente. Com relação ao extintor de incêndio, triângulo, tudo isso que a gente vê em vários vídeos que é comentado, lá na Argentina ou no Uruguai não pediram para a gente em nenhum momento, nem o triângulo nem o extintor. O cambão nós não levamos, até porque na pesquisa que a gente fez, o cambão ele não é um item obrigatório por lei, é apenas uma recomendação. Mas vale a pena levar, porque deu problema no abastecimento do nosso carro com diesel. Em algum momento ele foi rebocado até a oficina. E lá a distância de um posto para outro é muito grande, então se você tiver um cambão, você pode se socorrer em algum momento. E, pensando por esse lado, é interessante o cambão sim. Com relação à abordagem da polícia, normalmente eles pedem a habilitação, a carta verde, o documento do carro, e verifica e já libera, e manda prosseguir. Toda essa parte que falam em outros vídeos referente a propina, essas coisas, não tivemos nenhum problema com relação a isso, nenhum policial pediu nada pra gente, nenhum dinheiro, nada. Não tivemos nenhum problema nesse sentido. Prosseguimos então, e da cidade de Perito Moreno, a gente foi para esse lugar incrível, El Chaltén, que é a capital nacional do trekking. Vocês veem que El Chaltén é uma cidadezinha muito pequena, né? E esse trajeto que a gente fez de Perito Moreno para cá é muito grande. Inclusive, a gente pegou estradas de rípio, tá? Um grande trecho num deserto, e você vem meio que fazendo um safari, vendo vários guanacos, avestruz, até um tatu a gente chegou a ver nesse trajeto, então é muito bacana, se torna muito divertida a viagem também. E claro que na estrada de rípio, se você tiver com um SUV, um carro alto, é mais tranquilo. Um carro baixo você vai conseguir passar também, mas vai ter que ir numa velocidade um pouco mais reduzida. Aqui em Araxatem, nós visitamos 2 pontos, e eu coloquei esse ícone de El Chaltén até do trekking mesmo, porque ela é uma cidade em que pessoas do mundo inteiro vêm para fazer trekking. Nós visitamos o Fitzroy. Esse Fitzroy é um trekking de 10 quilômetros, em que você vai percorrer inclusive em trechos de difícil acesso. Mas, gente, vale muito a pena. Você vai chegar no Lago de los Tres, né, que é um lugar sensacional, que está até aqui, ó, Laguna de los Tres. Você vai subir todo esse trajeto. Esse glaciar Piedras Blancas é um dos lugares que você vai visualizar durante o trekking. Então você vai passar margeando toda essa colina. Você vai começar lá na parte de baixo, aqui, tá? E Hostelaria Pilar. Então você tem aqui a via principal que passa por aqui. Quando você chegar na Hostelaria Pilar, é a sua entrada para você chegar aqui no Laguna de los Tres. Então você vai vir a pé todo esse trajeto aqui, são 10 quilômetros, para aqui ó, nesse mirante, vale muito a pena para você vislumbrar esse glaciar Pedras Blancas. E depois vai chegar aqui nessa parte que é a do difícil acesso, né, que vai ter que subir todo esse trecho aqui e vai chegar nesse lugar incrível. E faz esse trajeto se tiver um dia limpo, né? Essa é a dica, né, para você poder ter um visual bom aqui desse Fitzroy, que inclusive se assemelha com Torres del Paine. Muita gente fala que é parecido o lugar. Prosseguimos então, também visitamos o glaciar Huemul. Esse glaciar
E ele é muito, muito bonito. É um lugar sensacional. Aqui é muito mais fácil para você acessar. Nós ficamos hospedados aqui na parte de baixo, no camping Lago del Deserto. E vocês veem que as pessoas falam assim, poxa vida, barraca de teto num lugar tão frio. Não tem problema. Você só tem que escolher um lugar que bem arborizado, devido aos ventos fortes da Patagônia. Mas nós não tivemos problema nenhum. E não passamos frio também, né? Os equipamentos deram conta. E aqui você faz um trekking de 40 minutos. E você já vai vislumbrar esse glaciar Wemur. Ele tem esse nome porque lá há um animal que está ameaçado de extinção, tá? Que se chama Wemur, que se assemelha como se fosse um cervo. E assim, muito legal. E o bacana é que aqui você consegue, nessa água do degelo, coletar água no seu cantil, na sua garrafinha e beber, que é maravilhosa a água da geleira, muito bom mesmo, super recomendo. Daqui nós partimos já diretamente para El Calafate, onde foi a nossa última cidade e que a gente parou para fazer os nossos tours, né? Então, aqui a gente visitou, inclusive, o glaciar Perito Moreno. Gente, o glaciar Perito Moreno, ele é algo assim sensacional. Aqui ó, você pode ver que esse glaciar ele tem um movimento natural, que ele está todo ele está descendo nesse sentido. Quando ele encosta aqui na rocha, ocorre o desprendimento do gelo, que é um ponto de fricção. E é bem bacana porque aqui ó, você tem as passarelas do glaciar. Tá? Então você vem fazendo todo o trajeto aqui ó, nessa ruta, aí você vai chegar aqui, parar. Aí aqui você vai iniciar o seu trajeto na passarela. Vai vir contornando toda essa montanha. Tem um mirante que fica bem perto aqui ó, desse ponto de ruptura. Todo esse gelo que você vê caído aqui são de desprendimento, que ocorre mais nessa época que a gente foi, que é de janeiro, né? Então na época do verão. E também tem o mini trekking no gelo. Esse a gente não fez dessa vez, mas na próxima, se Deus permitir, a gente vai querer fazer. O mini trekking ocorre nessa área aqui. Nós fizemos o safari náutico. O safari náutico ele vai sair mais ou menos daqui, ó, dessa região e aqui, ó, exatamente aqui, ó, encontrei. Ele sai daqui, ó, desse porto, né? Aí vocês vão estar vindo no catamarã, fazer todo esse trajeto e chegar até aqui, ó. Ele chega muito próximo da geleira, que chega a ter 30 metros de altura. Muito bem, e esse foi o nosso roteiro, que vocês estavam pedindo, né, para a gente estar fazendo o vídeo. Quando a gente saiu daqui, só para vocês entenderem o nosso retorno, nós voltamos pela Ruta 3, tá? Então, a gente saiu de Calafate, fomos para Rio Galegos, e de Rio Galegos a gente acessou, que está bem aqui, ó, Rio Galegos, ó. Acessamos a Ruta 3, tá? E a partir daqui a gente começou a subir, margeando o outro extremo aqui do continente sul-americano. Fomos subindo, subindo, né? Toda essa região, até chegar aqui na parte de cima. E o nosso retorno nós levamos 6 dias de viagem. Então, para vocês entenderem, poxa vida, quanto tempo demora, né, para mim ir lá e voltar? A gente conseguiu fazer com 6 dias, de El Calafate até São Paulo. No dia que a gente rodou mais, a gente rodou 1.100 quilômetros em um dia só. Mas nos outros dias a gente chegou a rodar 700, né, 800, variando. Né? Só para vocês entenderem aí toda a dinâmica. Acredito que com 20 dias você consegue fazer tudo isso. O nosso durou 32 porque a gente perdeu 8 dias de viagem tentando solucionar aquele problema do combustível errado. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixa aquela curtida, um comentário, compartilha com outras pessoas que vão fazer essa trip também. E é isso daí. Vou abrir aqui para vocês verem, né, todos os pontos, né, que são mais de 40 pontos que a gente passou, né? E a distância, né? Saímos daqui de São Paulo, fomos lá no finzinho do mundo. Em breve, se Deus permitir, vamos estar fazendo agora o Atacama e o Salar do Uyuni na nossa próxima trip. Até mais, grande abraço.